E aí, turminha, tudo bom com vocês? Meus queridos, vamos dar sequência por aqui das nossas aulas e o tema agora vai ser a Primeira Guerra Mundial. Antes de eu começar a falar desse tema, eu quero dizer o seguinte: no terceiro B, eu já passei, se não me engano, esse esqueminha de aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, se vocês já tiverem copiado esse esqueminha de aula, não precisa copiar de novo, tá? Tira a foto do esqueminha de aula que vocês já têm e manda para mim lá no meu mural do Facebook, porque não esqueça. Todas as atividades que eu passar aqui, todos os conteúdos que eu passar, vocês vão copiar no caderno, tirar foto e publicar no meu mural do Facebook. Paulo Pombo, meu perfil, tá bom, pessoal? Então não esqueça disso. Repetindo, terceiro B, acho que já copiou esse esqueminha sobre as causas da Primeira Guerra Mundial, e se já copiou, não precisa copiar de novo. Só tira a foto e publica lá no meu mural do Face. Já o terceiro A, acredito que não tenha copiado ainda essas causas da Primeira Guerra Mundial, então tem que copiar, tá bom? Junto com esse vídeo, explicando as causas da Primeira Guerra, eu vou mandar também um outro vídeo com desenrolar da Primeira Guerra, que eu também já mandei, acho que alguns já viram, mas eu vou mandar de novo para ficar na sequência direitinho, as causas da Primeira Guerra e o desenrolar da Primeira Guerra. E, juntamente com esses dois vídeos, eu já vou mandar esse esqueminha de aula, tá bom? Então vocês copiem o que vocês não tiverem, tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, é a Primeira Guerra Mundial. Primeiro, o período dela. Ela aconteceu de 1914 a 1918, tá bom? 1914 a 1918 é o período da Primeira Guerra Mundial. Aí vamos para as causas, pessoal. Quais foram as causas que levaram à Primeira Guerra Mundial? Primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte: foram fatos e acontecimentos que ocorreram pelo menos 3, 4 décadas antes da Primeira Guerra Mundial, que foram aumentando a tensão entre as potências europeias, tá bom? Esses fatos foram gerando tensão, cada vez mais tensão entre os países europeus, até chegar uma hora que eclodiu a Primeira Guerra Mundial. Então vamos a esses fatos, né? Vamos a essas causas da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, pessoal, o imperialismo. Tá certo? A gente já falou do imperialismo, foi o tema anterior, aliás, que era o que? A colonização europeia na África, Ásia e Oceania, né? E o que acontecia? Houve muitas disputas coloniais entre os países europeus, entre as potências europeias. Então, essas disputas coloniais entre as potências europeias foi um motivo que gerou muita tensão entre os países europeus. Então, o imperialismo foi um dos motivos de fazer crescer a tensão entre os países europeus. Depois, pessoal, já existiam certos revanchismos na Europa, tá bom? Entre algumas potências europeias, como por exemplo, entre a França e a Alemanha, né? Porque na Guerra Franco-Prussiana, em meados do século XIX, a França havia perdido a região da Alsácia e de Lorena para a Alemanha. Aliás, que ainda se chamava Prússia, né? Depois vai virar Império Alemão e depois Alemanha. Mas é a Alemanha. Enfim, então a França havia perdido essas duas regiões, da Alsácia e de Lorena, para a Alemanha. E tinha esse sentimento de revanche, tá certo? Então, revanchismo francês contra a Alemanha devido à Guerra Franco-Prussiana. Depois, pessoal, existia um revanchismo também entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, porque eles disputavam o controle da Bósnia, tá bom? Então, revanchismo entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro devido à disputa pela Bósnia. E a corrida armamentista, já que essa tensão veio aumentando, né? Nas 3 décadas que antecederam a Primeira Guerra, a tensão veio aumentando entre essas potências europeias, eles começaram a se armar. E esse período foi chamado de paz armada. Por quê? Porque eles viviam em paz ainda, mas estava todo mundo se armando, já com medo de explodir uma guerra. Então, esse momento é chamado de corrida armamentista. As potências europeias começaram a se armar. E essa corrida armamentista, é claro, aumentou ainda mais a tensão entre as potências europeias. Aí, por toda essa tensão que já vinha crescendo na Europa, houve a formação das alianças militares, tá ok? Houve primeiro a formação da Tríplice Aliança, que é a aliança militar entre a Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália e Império Otomano, tá bom? Que também são chamados países centrais,
Porque durante a Primeira Guerra vai acontecer de geograficamente esses países ficarem no centro, numa faixa central da Europa. De um lado vai ficar a Rússia e do outro a França e a Inglaterra, com esses países no centro e nesse formato que vai se dar a Primeira Guerra. Então, os países da Tríplice Aliança são também chamados de países centrais. E eles são Alemanha, Império Austro-Húngaro, Itália e Império Otomano, tá bom? Aí depois nós temos também a formação da Tríplice Entente. Tríplice Entente, que é a aliança militar entre o Reino Unido, a França e a Rússia. E depois os Estados Unidos, em 1917, entra para o lado da Tríplice Entente. E a Tríplice Entente é chamada de aliados. Então, quando a gente falar de países centrais, nós estamos falando da Tríplice Aliança. Quando a gente falar de Tríplice Entente, nós estamos falando dos aliados. Beleza, galera? E aí a formação dessas alianças militares fez o quê? Aumentou ainda mais a tensão entre as potências europeias. Então essa tensão já estava num nível muito elevado entre as potências europeias. E aconteceu que em 1914, o arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, ele foi assassinado em Sarajevo, na Bósnia. Tá certo? Ele é o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, esse Ferdinando, tá bom? Francisco Ferdinando. Então ele foi assassinado na Bósnia. E aí o que aconteceu? O Império Austro-Húngaro, ele acusou a Sérvia de assassinar o herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro. Então esse foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. E provavelmente foi a mando da Sérvia mesmo esse assassinato, tá, pessoal? Então o que acontece? O Império Austro-Húngaro, ele declara guerra à Sérvia. E assim explode a guerra e começa a Primeira Guerra Mundial, em 28 de junho de 1914. É quando explode a Primeira Guerra Mundial. Beleza, galera? Então, foi rapidinho. Essas foram as causas da Primeira Guerra Mundial. Agora, na sequência, vai ter um outro vídeo pequenininho de 5 minutos, que é o desenrolar da Primeira Guerra Mundial. Tá? É um vídeo que eu já mandei, acho que muitos já devem ter assistido. Se não assistiu, assistam. Se assistiu, assistam de novo, que é interessante. São fatos, né? Principais fatos e acontecimentos durante a Primeira Guerra Mundial. E na sequência já vai ter uma parte escrita aí, um esqueminha com essas causas e esse desenrolar da Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? Então, vocês vejam que alguns alunos já têm copiado, não precisa copiar de novo, e o que você não tiver, copie, tá bom? Vocês conseguem ver direitinho isso aí. Até mais, galera? Então, a gente vai se falando por aqui, e, ó, tô com saudade, hein, gente? Abraço, fecha a conta e passa a régua.